E aí, galera do canal Rasflow 80, beleza? Chegando aqui na área nessa segunda-feira bacana, solzão e todo mundo inspirado para saber as novas informações e notícias do Flamengo. Todo mundo aí ligado no canal. Já peço para você, ó, assina o sininho, dá o like aí. Vamos de notícias do Mengão. Não esqueça que eu tô também no Instagram e no TikTok levando uns shorts lá para vocês, sempre deixando vocês informados aí. E nossa resenha, todo jogo, vocês sabem que a gente tá lá no canal, faz aquela resenha, toma aquele suco de laranja maneiro, bate um papo. Isso aí, galera, é só curtir o canal aí que a gente vai estar junto sempre para falar de Mengão e notícias sempre atualizadas, valeu? Vamos lá, galera, depois de sábado, aquela vitória bacana do Flamengo em cima do Botafogo, que a gente cansou de falar aqui, essa vitória que deixa o Flamengo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, né, porque os que estavam na frente, né, os times que estavam na frente do Flamengo aí, São Paulo ganhou fora de casa contra o Bragantino, Fluminense ganhou, Palmeiras ganhou, meio estranho, mas a gente já vai falar disso, e Bahia também. Então assim, o Flamengo tá com 10 pontos, né, o restante lá estão com 13, e São Paulo, se eu não me engano, tá com 16 pontos, né? Então assim, São Paulo tá engajado nesse Campeonato Brasileiro aí, galera, depois de trocar aí o Crespo, Renan Crespo aí pelo Roger Machado, né? Eu acho que a galera do São Paulo lá tá bem animada com o Roger Machado, já estão falando até que já tem resultados aí, já do treinamento do São Paulo. Aqueles que são otimistas, aqueles que são pessimistas dizem que o São Paulo é cavalo paraguaio, né? Tá ali dentro daquela zona em que fica na desconfiança, no otimismo. Então assim, a gente só vai saber se o São Paulo vai ser um time consolidado mesmo lá pro meado do ano ali, depois da Copa do Mundo, né? Que a gente vai saber se o São Paulo não vai ser, como diz a galera aí dos canais aí, né? Dos grandes canais, voo de golfinho, né? Mergulho de golfinho, não sei como é que eles dizem lá, né? Então é isso, galera. E saiu uma notícia, galera, falando sobre o Jorginho, né? Posicionamento aí do Flamengo, que ele tem um espírito de liderança dentro da equipe, né? Ele é uma referência para o time, né? E logicamente a gente já tem lá o nosso Pitbull, que é o nosso Eric Pulgar aí, né? E o Jorginho vem se destacando como liderança, talvez até de repente sendo uma pessoa que vai unir o grupo, né? De uma certa forma, de repente se tornando capitão, né? E o que diz lá no Flamengo, né? Que ele chega cedo nos treinos, é o último a sair, tá sempre agregando o grupo. Eu acho que esse tipo de personalidade é da pessoa, né? Porque todos nós sabemos que existe o chefe, existe o líder, levando para um lance mais corporativo, né? O chefe é aquele que manda as pessoas irem, o líder é aquele que lidera e as pessoas o seguem, né? Eu acho que esse é o perfil do Jorginho, né? Ele dentro do campo, nós já cansamos de ver aí ele com esse espírito de estar designando para a equipe o que eles têm que fazer, marca aqui, marca ali, olha o cara atrás, estou chegando, passe aqui, passe ali. Então ele já tem esse perfil, né? Eu acho que esse tipo de desempenho dele vem muito da Europa, né? A cultura deles lá, né, é um continente já antigo, né, a cultura, os estudos lá são diferentes, acaba explorando esse tipo de personalidade na pessoa, né, o sangue italiano, que nós sabemos que é um sangue quente aí, que nem os espanhóis também. Eu acho que isso influencia sim na característica, né, na característica aí da pessoa, e para ele se destacar como um líder e um perfil aí de liderança dentro do clube, fazendo com que as pessoas o sigam, tenham ele como referência. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, muito importante. Nós sabemos que o nosso 10 Arrasca, né?
ele é a nossa referência técnica, é incontestável isso, né? O nosso melhor jogador, né? Assistências, passes, gols, é o Arrascaeta, mas ele não tem esse perfil de liderança, né? Mas também, convenhamos, não dá para ter todo o perfil dentro de uma pessoa só, né? Isso é bem difícil. Zico ficou lá atrás, na década de 80, né? Ele era esse cara, né, que fazia tudo, né? Até, inclusive, quando ele jogava na seleção brasileira. Então, ele tinha esse perfil de liderança. Então, o Arrascaeta talvez seja um líder técnico, já o Jorginho é um líder de grupo, né? Eu acho que a característica de cada um é ressaltada a partir do momento que eles jogam. Eu acho que isso é bem interessante e fundamental também. Próximo jogo do Flamengo, galera, vai ser quinta-feira contra o Remo, aqui no Maraca, né? Já está sendo vendido aí os ingressos, né, pro Mengão, já na expectativa de fazer um bom jogo. O jogo vai ser 8 horas da noite, no mesmo horário do sorteio da Libertadores. Meu Deus do céu, esses organizadores, né, cara, não combinam o horário, eles não tem internet, eles não combinam o horário, meu Deus do céu, cara. Lembrando que o Flamengo tá no pote 1, né, porque ele é o último campeão da Libertadores, então ele tá no pote 1 aí da Libertadores, né. E aí vai ficar difícil, né, a gente tem que ficar ligado no jogo do Flamengo, fazendo aquela resenha bacana na quinta-feira, 8 horas da noite, e também acompanhando o sorteio da Libertadores, para ver quem é que vai cair no grupo do Flamengo, galera. Não sei vocês com a expectativa. Comenta aí o que vocês não querem pegar, né? Peguei o Olímpia. Não, isso é lá com o paparazzo lá. Aqui, vamos lá. Quem que você quer pegar, quem que você não quer pegar, o que você acha que vai estar no grupo aí bacana? Eu, particularmente, não quero pegar argentino, equatoriano, apesar de que tem atitude, né? Caraca, chileno talvez, acho que é bem, né? Paraguai e tal, mas tem que ver quem tá no grupo lá, quais são os países que estão, e a gente vê aí que, para saber mais ou menos o que a gente deseja aí de adversários na primeira fase da Libertadores, né, galera? Então, vamos ver, né, se o Flamengo cai num pote bom. Hoje o Flamengo treina normalmente, né? Não teve folga porque o jogo foi no sábado, né? Não teve necessidade de ter folga hoje, então hoje é treino normal, né? Na parte da tarde, que é esse o horário que o Léo Jardim gosta de dar treino, e espero que intensifique o treino aí pra gente dar uma lapada no Remo, que não tá muito bem das pernas no Campeonato Brasileiro, tá lá para baixo da tabela. Com certeza a gente vai ganhar vai ter uma vitória bacana aí. Não vamos falar de placar não, espero chegar mais perto, a gente fala sobre isso. Felipe Luiz, rapaz, o Tite, Felipe Luiz, vamos falar desse assunto que é bem bacana também. Felipe Luiz, cara, não, Tite, melhor dizendo, rapaz, ele saiu do Cruzeiro, foi demitido. Agradeceram os serviços prestados e foi demitido mediante os desempenhos, né? O último jogo que o Tite fez foi agora final de semana, empatando com o Vasco em 3-3, né? Estão dizendo que o Renato Gaúcho aí tá botando o Vasco para jogar, mas a gente bem sabe do trabalho do Tite, né? Ele teve aqui no Flamengo e particularmente eu acho bem razoável, né? Razoável, quer dizer, mediano, né? Mediante ao Felipe Luiz, Léo Jardim, coisas nesse sentido. Então, não sei o que deu na cabeça do Cruzeiro para contratar o Tite, né? Eu particularmente não gosto do trabalho do Tite. Eu acho que tem treinadores melhores aí, ainda mais que o elenco do Cruzeiro, ele é bom, né? O Cruzeiro tem um bom elenco, né? Um dos melhores atacantes aí, né? O Fabrício Bruno tá lá e tem uma galera boa lá. Então, assim, eu acho que tem como o Cruzeiro ter um bom desempenho, né? No campeonato. E não tá tendo, né? O Cruzeiro tá lá na lanterna no campeonato, tá lá embaixo.
o desempenho dele não tá bom, né? Então, há especulações, né? Segundo o canal daí da Raíssa Simplício, né? Uma jornalista que tem sempre fontes boas, né? Diga-se de passagem, informou que há sondagens, né? Do Cruzeiro para aquisição aí do Felipe Luiz, né? Mas bem como nós sabemos, o Felipe Luiz, ele tá em momento freezing, né? Ele tá ali no momento de fazer estudos para saber para onde ele vai, quais são as melhores opções. Ele é uma pessoa altamente estratégica, não vai tomar uma decisão por tomar, né? Ele tem as convicções dele, né? Aspas para ele aí, que ele sempre falou isso, né? Que ele tem as convicções dele. Eu acho isso importante como pessoa, né? Todos os treinadores que têm personalidade, né? Antigo Vanderlei Luxemburgo, né? Joel Santana, né? Esses treinadores da antiga, eles tinham personalidade e faziam o que realmente eles queriam. Até o próprio Zagallo, né? Que treinou o Flamengo por um tempo, foi até campeão. Então, assim, essa sondagem do Felipe Luiz, eu acho que vai ser bom pro Cruzeiro, se ele aceitar, né? O Cruzeiro tem um time bom, tá em início de temporada, né? Eu acho que tem uma quantidade limitada pro Brasileirão aí pra troca de técnico. Existe uma regra aí e tal, que eu não tô lembrando muito bem aqui da regra, não sei se são, eu acho que alguns jogos e dois, três treinadores, eu acho que, se eu não me engano, é isso, né? Para você trocar. Eu acho que o Cruzeiro já trocou, né? O Jardim saiu no passado e tal, aí veio agora o Tite, não lembro quem era anteriormente ao Tite, só sei que agora o Cruzeiro ele tá com o interino, né? Mas voltando ao assunto do Felipe Luiz com relação a treinar o Cruzeiro, eu acho que há potencial de o Cruzeiro ter bastante êxito aí em termos de jogos e ir para a cabeça do campeonato, caso o Felipe venha, né? Adversários aí do Galo, flamenguista, em alguns canais que eu sigo aí, o pessoal tá temeroso do Felipe Luiz ir pro Cruzeiro, né? Nós bem sabemos que o Felipe, ele é muito enfático no jogo, ele tem ele tá ainda crescendo como técnico, né? Não é um técnico consolidado, ainda precisa dar licença para treinar os times lá fora e tal. Isso é uma coisa que vai ser uma crescente na carreira dele, mas agora, né, ele é um técnico que ainda está começando. Treinou o Flamengo ano passado, aí tudo bem, foi campeão dos títulos principais, quase foi campeão do mundo, né, nos pênaltis aí, quase que nós levamos essa taça de campeão do mundo, mas ele ainda é um técnico que está ainda galgando aí a sua escadinha aí do sucesso, do maior profissionalismo e engajamento aí, né? De conhecimento dentro da área técnica, porque esse ramo, né? Nós sabemos que tem que ter cursos, né? Tem que ter certificações, e esse tipo de coisa não é de uma hora para outra, precisa de tempo, ele tem que treinar times brasileiros para poder fazer certo tipo de curso. Então, realmente, isso aí é uma coisa que vai demorar um pouco. E o Palmeiras, galera, ganhou, né? Ganhou. O que aconteceu com o goleiro lá, que pode enfiar o cacete nos outros e não ser expulso? Hã? Não entendi, cara. Isso aí, conta aí. Comenta aí, galera. Palmeiras pode ser beneficiado nesse sentido? O nego fala Flamengo, o caramba, mas e aí? No jogo agora contra o Mirassol, se eu não me engano, o goleiro não foi expulso, deu um empurrão, jogou o cara no chão, trocou tapas com os outros jogadores lá do Mirassol e não foi expulso. Aí que vem a polêmica toda. Palmeiras está sendo ajudado?
Palmeiras tem uma ajuda do campeonato? Palmeiras, então todo mundo fica nessa especulação, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Inclusive, há palmeirenses, né, que realmente estão insatisfeitos com o jogo do Palmeiras. Não somente isso, né? Você tem o Lugol aí, da turma do amendoim, né, que comentou lá no canal deles aí, que é quase fora Abel, hein, galera? É quase fora Abel, e realmente me parece que o técnico não está conseguindo fazer o Palmeiras jogar como eles gostariam, né? O Palmeiras, né, ele é diferente do Flamengo, porque eu vejo o Palmeiras como um time um pouco mais reativo e defensivo. Não, o Flamengo não é reativo, ele é ofensivo e joga para frente sempre. Então, quando eles fazem esse comparativo, logicamente não dá para comparar, o Flamengo ele tem um potencial maior de ofensividade, enquanto o Palmeiras é mais defensivo, é da característica do Abel, pô. Então a galera tá pedindo fora Abel porque acredito que eles querem que o Palmeiras tenha esse ímpeto, né, de jogar pra frente, perde, pressiona, mas não é da característica do Abel, pô. O Abel não tem essa característica, né? Visto os jogos aí, até propriamente com o Flamengo, né? O Palmeiras aí tá vários jogos, tem ganhar o Brasileirão lá dentro do Allianz Parque, né? O Flamengo tem vitórias aí, o último Libertadores foi em cima do Palmeiras, apesar de ter sido um jogo difícil, o Abel ele tem uma defesa bem consolidada, ele é muito bom nisso, né? Mas a galera tá pedindo fora Abel, ele não tá mais, tá por aqui, não tá mais suportando o jogo do Palmeiras, estão achando que o Palmeiras não tá jogando como deveria e o pessoal não tá gostando, né? E hoje tem a convocação do Brasil, né? Para os amistosos aí, e a gente provavelmente vai perder o Léo Pereira para as datas FIFA, galera. Não tem jeito, o cara tá jogando muito, o cara tá jogando bem, entendeu? Isso eu falo como um profissional, né? Já como âmbito profissional, eu acho que vai ser bom para ele, é bom para o Flamengo, na linha do raciocínio de que os jogadores que voltam dos times da Europa visam o Flamengo justamente porque o Flamengo tem essa possibilidade de levá-los para a seleção. Muitos jogadores, né? Até mesmo o Alexandro que voltou, Samuel Lino, todos esses jogadores que jogaram lá fora, eles têm, até mesmo Gerson, né, que optou pelo Cruzeiro, eles sabem que lá fora eles ficam isolados, não tem perspectiva de visibilidade. Quando você jogando aqui, você tem essa perspectiva de visibilidade. E você vê que o Léo Pereira, se for convocado, aí sim o Flamengo vai ser valorizado. Essa é a lógica que o torcedor tem que ter. Eu sei que a gente vai perder Léo Pereira para a data FIFA, vai ficar capenga o Flamengo, mas o Flamengo tem elenco, gente. O Flamengo tem elenco aí, tem o Léo Ortiz, tem aquele zagueiro que veio do Internacional, tem um garoto subindo da base aí. O Flamengo vai ficar bem. A gente tem que pensar em outra ótica, nessa ótica do Flamengo ser valorizado, né? E a gente ter o nosso elenco com seleção brasileira, né? Valorizado. Vamos ver o que o Carlo Ancelotti aí hoje às 13h30 da tarde vai decidir sobre essa escalação da seleção brasileira e se o Léo Pereira vai estar. Galera, segue o canal Raiz Fla 80, Instagram, TikTok. Vamos que vamos com mais notícias do Mengão. Valeu, galera!